estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. As dádivas do Rei, a cura como reconhecimento da verdade. O Espírito Santo tem que trabalhar através de ti para te ensinar que Ele está em ti. Esse é um passo intermediário rumo ao conhecimento de que estás em Deus, porque és parte dele. Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades, porque todas as partes da criação são da mesma ordem. Essa é a vontade de Deus e a tua. As leis de Deus estabelecem isso e o Espírito Santo lembra isso a ti. Quando curas, estás lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Não é, portanto, o oposto de lembrar quando percebido apropriadamente. Impropriamente percebido induz a uma percepção de conflito com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebido apropriadamente, pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. Porque o Espírito Santo, ele precisa se manifestar através de você, para que você sinta que está no Espírito Santo e que o Espírito Santo está em você. Como nós vamos fazer isto? Que é o primeiro passo para nós nos lembrarmos que estamos em Deus e Deus está conosco. O primeiro passo é trabalhar com o Espírito Santo. Então, o primeiro passo é trabalhar com o Espírito Santo para lembrar que o Espírito Santo está em nós. É o passo intermediário para lembrarmos que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Como vamos trabalhar com o Espírito Santo? Toda vez que nós manifestamos o Espírito Santo, estamos trabalhando com o Espírito Santo e ele está trabalhando através de nós. Quando eu estendo uma bênção, a bênção só pode vir do Espírito Santo através de mim. É assim que acontece. Através de mim, pelo Espírito Santo, é que a bênção é recebida e é estendida. E ela só se estende por minha vontade e decisão. E ela só é recebida quando é estendida. Se eu não estender para mim só, ela não fica. Ela só fica para mim se eu estendê-la, se eu oferecê-la, se eu dê-la, se eu a der a alguém, ou estender para alguém ou alguma coisa.
Então, para lembrar que você está no Espírito Santo e Ele está em ti, você tem que trabalhar com o Espírito Santo. Ele trabalha através de ti. Isso é muito fácil e muito simples. Você pode abençoar tudo que está à sua volta, o tempo todo. É só você lembrar mais isto. Como ele disse, lembrar é esquecer. Já foi dito anteriormente. Ele ensina 2 lições, lembrar e esquecer. Mas como é que eu vou fazer para lembrar que eu tenho que estender a bênção? E isso é trabalhar com o Espírito Santo. Porque a bênção vem do Espírito, que é santo. É só esquecer alguma outra coisa. Bom, então agora eu vou esquecer dos meus compromissos que eu tenho na minha agenda e vou lembrar do Espírito Santo. Então, vou abençoar a agenda, vou abençoar a mesa, vou abençoar a parede, vou abençoar a janela. Então, sai. Janela, eu te estendo a bênção. Mesa, eu estendo a você a bênção. E assim vai. Se está caminhando na rua, não precisa gesticular. Basta mentalizar. Eu estendo a minha bênção para esse caminho, para essas pedras, para as árvores que estão à margem. Eu estendo para o muro, eu estendo para os passarinhos, eu estendo para, enfim, para as folhas caídas das árvores, para o vento, para o ar quente, para o ar frio, para o sol, para a nuvem, para onde você olhar, você coloca ali a bênção. E é só você olhar e dizer, eu coloco ali a minha bênção. Isso vai estar abençoado. Quanto mais você abençoar, mais você será abençoado, porque nós retemos toda a bênção que nós oferecemos ou estendemos. Isso é trabalhar com o Espírito Santo. Assim, nós vamos começar a lembrar mais do Espírito Santo, vamos lembrar que Ele está em nós e que nós estamos no Espírito. Esse é o passo intermediário para lembrarmos de Deus, que estamos em Deus e Deus está conosco. Quanto mais estivermos no Espírito, mais inspirados nós estaremos. Como é estar inspirado? Ora, o Espírito Santo é perfeito. O Espírito é são, é santo, é saudável, é curado de qualquer dúvida. São é estar curado de qualquer dúvida, de qualquer sofrimento, de qualquer questionamento, de qualquer tristeza, de qualquer vínculo com qualquer coisa que seja, que não seja o amor. Então a inspiração acontece. Se estamos o tempo inteiro inspirados, a inspiração é contínua. Ela será intermitente no tempo em que nós esquecermos do Espírito para lembrar de outras coisas. Mas todas as coisas podem ser sempre solucionadas
pelo Espírito através de você. Então você vai ter inspiração. Como é ter uma inspiração? Ah, não vai por ali. Eu simplesmente não vou por ali. Ah, acho que vou nessa direção. E por que vou nessa direção? Não sei. As pessoas dizem, algo me diz, uma intuição. Esse algo me diz, pode ser uma inspiração. E sendo, depois você pode saber, por que será que eu vim por aqui e não fui por lá? Depois você pode ficar sabendo que lá aconteceu um acidente. E que o Espírito Santo te protegeu para não passar por lá. É uma inspiração. Então, quanto mais inspirados estivermos, mais as coisas vão dar certo para nós. Mas nós temos que tomar a decisão de permitir a nossa cura. O que é a nossa cura? Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A nossa cura é a cura do sofrimento, da dúvida, da incerteza. Eu não tenho certeza de nada. O Espírito Santo tem. Assim, sempre que eu estiver inspirado no Espírito, as coisas vão dar certo. Não pode dar errado. Se você estiver inspirado no Espírito Santo. Não pode dar nada errado. Porque é o passo intermediário para você dar-se conta que Deus está contigo. Então você vai seguir com Deus. Deus vai estar contigo e você vai saber disso. Ele já está contigo, mas você esquece, porque você quer lembrar de outra coisa, então você não segue a orientação certa, você segue a outra. Algo nos distrai e nós nos desviamos do melhor caminho. É assim, por isso que ele diz que o Espírito Santo ensina que lembrar e esquecer. E aqui ele afirma então que nós temos que, se quisermos ser curados, permitir que Ele nos ensine a curar. E cada cura manifesta o Espírito Santo. Porque não há ordem de dificuldades em milagres, porque não há ordem, não há dificuldade de ordens entre os irmãos. Todos somos iguais. Então não tem nada que é mais fácil ou mais difícil. Mas nós temos que começar, então, a trabalhar com o Espírito Santo. É tomar essa decisão. Então decida, crie um hábito de lembrar do Espírito e abençoar. E oferecer a bênção para as pessoas. Ofereça. Você pode. E a bênção vai funcionar para todo aquele que aceitá-la. E para você, sempre que você oferecer, para quem quer que seja, para alguma coisa.
Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Não é, portanto, o oposto de lembrar quando percebido apropriadamente. Impropriamente percebido induz a uma percepção de conflito com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. A percepção incorreta é quando a gente não está no espírito e faz um julgamento. Pode ser um tipo de percepção incorreta ou que não se percebe que é apenas um instrumento do Espírito Santo. O que gera conflito, né? É sempre assim, a agressividade, palavra atravessada, né? Então isso significa o quê? Que a gente não agiu orientado pelo Espírito Santo, a gente agiu orientado pelo ego. Então esse trecho aqui, quando fala impropriamente percebido, induz a percepção do conflito. Ou seja, quando a gente acha que está agindo de acordo com o Espírito Santo, na verdade está agindo de acordo com o ego, né? A gente só faz grosseria, machuca as pessoas, né? Aterroriza as pessoas, toca terror, né? O Espírito Santo tem que trabalhar através de ti para te ensinar que Ele está em ti. O que pode ser percebido apropriadamente e o que pode ser percebido inapropriadamente. Por isso ele diz, esquecer para lembrar não se refere a quando é percebido apropriadamente, mas sim quando é percebido inapropriadamente, porque perceber inapropriadamente leva sempre a um conflito. Tá? Então, quando que percebemos apropriadamente? Quando percebermos apropriadamente, não é para esquecer, que não é o caso. Então, esquecer para lembrar é esquecer o que é inapropriado, o que percebemos de modo inapropriado, para lembrar o que é apropriado. Por quê? Porque nós ainda percebemos. É um passo intermediário que nos leva ao conhecimento, mas ainda é um passo intermediário, nós ainda percebemos. Por isso que a percepção apropriada não é o que tem que ser esquecido. Só para ressaltar esta forma. Percebido apropriadamente pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. E como é uma percepção apropriada? Uma percepção apropriada é quando percebemos sem conflito, sem dúvida. É também a percepção certa. E qual é a percepção certa? Que estamos em Deus, que o Espírito Santo, ele cura através de nós, e eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, sempre que eu permitir que Ele me ensine a curar, eu estou tendo uma percepção apropriada. Por quê? Porque essa é a minha função. É assim que eu tenho que funcionar, de forma apropriada. Eu ouvi muito que eu tinha que me comportar de forma apropriada quando era criança. Agora estamos ouvindo que nós devemos funcionar de forma apropriada, porque esta é a nossa função. E a forma apropriada de funcionar é a cura.
E como é que eu aprendo a curar? Como que ele me ensina a curar? Quando eu permito. Então, eu permito, e é só permitir. Não tem dificuldade nenhuma, não tem nenhuma ordem de dificuldade em milagres. Não tem dificuldade na cura. É só você olhar para alguém ou alguma coisa e estender a tua bênção. Apenas isso. E assim, ele vai te ensinar a curar. E assim você será curado. E o que eu estou curando quando eu estendo a bênção? Eu uso o que está lá como instrumento de aprendizado para a cura. Mas mais importante do que qualquer outra possibilidade é que eu estou sendo curado. É nisso que eu tenho que manter o foco. Do que eu estou sendo curado? Quando eu coloco uma bênção para fora, eu a tenho em mim. E a bênção, ela cura a tristeza, cura a mágoa, cura a angústia, cura decepção, cura sofrimento, medo. Vai curando tudo e trazendo a paz. Assim, a paz é a cura. E a paz nos leva para o caminho do amor. E em sendo amor, é também felicidade. Então, como hoje é o Dia Universal do Amor Universal, e tem uma grande bênção sobre nós, é só fazermos assim, ó, e trazermos ela para nós e depois estendermos a nossa volta. Então nós estamos aprendendo a curar e a sermos curados simultaneamente. Porque é assim que a gente cura, e é assim que eu curo a mim mesmo. A bênção funciona como um sistema de cura. E nos retorna ao amor. E em sendo amor e paz, e estando curado, é também felicidade. E é essa a nossa função. É isso que temos que curar. Quando alguém acha que ele cura outra pessoa e vai se colocar, postar, eu curo você, o que você tem? Eu tenho angústia, vem aqui que eu faço uma terapia e eu curo você. Eu não curo. O verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo. Ele me ensina a curar. E eu serei curado. O curador não curado não pode curar ninguém, porque a cura é o que ele não tem. E de onde vem a cura? Da bênção que se estende pelo Espírito, através de mim até você. Se você quer aceitá-la ou não, verdadeiramente, isso cabe a você. Mas quando eu estendo, eu já aceitei para mim. Então a minha parte está garantida. E igualmente ofereço a você. Por isso tantos curadores não curados, que tampouco curam. Muitas vezes criam uma outra ilusão para outra pessoa. Substitui
um sistema insano por outro. Então a cura só pode vir de onde ela está. Cura, sanidade ou santidade, ou estar são, ou curado, é a mesma coisa. E só o espírito que é são, que é santo, que é curado, pode manifestar a cura. Porque muitas vezes buscamos curar o físico, então nós ficamos muito focados na cura do físico, o físico, o físico, a doença, a doença, a doença. Todo doente é demente, porque não está são. Se não está são, está insano. Se está insano, é na mente, portanto, é demente. Então nós temos que curar a mente, porque lá é que está o sofrimento, que está a insanidade. E é lá que deve alcançar a cura. E eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. É curar o quê? O meu pé? Não. É curar a minha mente. Do quê? Da dúvida, do sofrimento, da angústia, da tristeza, do medo, porque isso é insano. Essas são as nossas insanidades. Se nós curarmos isso, estaremos sãos. E aí, mente sana, corpore sano. Pode ser até que a mente sane o corpo. Ou pode ser que já não tem mais jeito o corpo, porque tudo que é pó volta ao pó. De um jeito ou de outro, o corpo volta ao pó, porque é sua origem, seu destino. É alfa e ômega. Onde está o começo está o fim. O fim está onde está o começo. Assim, o corpo em si não significa nada. O que significa é curar a nossa mente de todas as tristezas, de todas as angústias, dos medos, culpa. A gente sente muita culpa. Muito medo de coisas que não têm significado. Nós podemos dizer que nós cometemos muitos errinhos, todo momento a gente comete um erro. Por quê? Porque estamos na percepção inapropriada. É esse modo de perceber que deve ser esquecido. Ele não é próprio para nós, ele é impróprio. Próprio é o que é da minha propriedade. Impróprio é o que não é minha propriedade. Não faz parte de mim a impropriedade. Perceber de modo impróprio é perceber de forma errada, equivocada, insana, com medo, com angústia. Esse é o modo impróprio ou inapropriado. Então, se passarmos a perceber do modo que nos é próprio ou da forma apropriada, então nós vamos lembrar da cura e vamos nos curar. E vamos ser felizes. O que importa é ser feliz. Porque senão nós vamos ficar remoendo coisas.
até não sei quando. Nós vamos ficar nos atormentando por erros, equívocos, até não sei quando. E é disso que nós temos que nos curar. Por isso o plano da expiação. Se nós cometemos um erro, ficar sentindo culpa, a culpa, o Espírito Santo utiliza tudo para nosso aprendizado. Pode utilizar também a culpa. A culpa significa que tem alguma coisa errada comigo. Em algum momento, em algum ponto, alguma coisa aconteceu sem amor. Isso gera culpa. O remédio para a falta do amor é o amor perfeito. Isso o Espírito Santo então nos encaminha para desfazer todas as culpas, porque essas coisas todas, elas não significam nada, mas nós precisamos desfazer, porque as fizemos. Para não permitir que os erros ou as culpas fiquem nos corroendo, o medo, a angústia, e nos torturando e nos atormentando. E isso tudo é na mente, isso não tem nada a ver com o corpo. E a mente não é o corpo. Está além do corpo. Mas nós comandamos o nosso corpo com a nossa mente e todas as funções do corpo. E o corpo percebe, por isso que temos que dar comandos para perceber de forma apropriada. Você é filho de Deus, você não está percebendo apropriadamente. Corrija. Ah, mas eu aprendi dessa forma. Esqueça. Mas então tem que fazer da forma apropriada? Lembre sempre de fazer da forma apropriada. Mas é aquela outra forma que eu aprendi? Esqueça, ela é inapropriada. Esqueça o inapropriado para lembrar o apropriado. É como educar uma criança. E assim nós vamos aprender a curar todos os nossos sofrimentos. Lembra, o sofrimento, ele é na mente, é sofrimente. A mente fica sofrendo, não é o corpo. Aí você pode escolher castigar o corpo. Então você reflete o sofrimento no corpo para castigar o corpo, porque o corpo foi, enfim, estava lá durante o erro. Então eu cometi um erro utilizando o corpo. O corpo não erra, é a mente que erra. Então se eu chuto você, eu vou dizer, ah, foi o meu pé, não fui eu. Ah, que história é essa de não fui eu? O pé não é teu? É. Quem é que manda o pé chutar? Não é você? Então você é responsável pelo que o teu pé chuta. Por isso nós nos achamos responsáveis pelo que fazemos com o corpo e no corpo, e depois o que nós sofremos na mente, que são as consequências das percepções inapropriadas, nós podemos escolher castigar o corpo, porque nós ainda vamos dizer, mas foi o pé que chutou. E você pode ver que nós podemos prender o corpo. Mas o corpo não fez nada de errado. O corpo não planejou um roubo ou um ataque. Quem planejou foi a mente.
E a mente foi que conduziu o corpo. Então o corpo é inocente. E a gente prende o corpo. Por quê? Porque a mente se acredita presa ao corpo. Então, se tu quer castigar a mente, você prende o corpo. Se a mente se vê castigada, ou em sofrimento, ela diz, pois eu vou castigar o corpo também. Daí vai dar uma volta. Para castigar a mente, a gente prende o corpo. A mente que se sente castigada, mas eu vou castigar esse corpo, porque eu estou preso nele, e aí se manifesta a insanidade no corpo. É um ciclo insano, inconsequente e inconsciente. Porque nós não fazemos esse cálculo. Quando escolhemos castigar o corpo com a insanidade da mente, estender para o corpo. Que o corpo ele só manifesta o que está na mente. Apenas isso. Assim, se nós permitirmos que o Espírito Santo, através de nós, nos ensine a curar, nós seremos curados de todo o sofrimento que nos separa da consciência de estarmos em espírito e que nos separa de Deus. Logo seremos curados da separação, porque estaremos outra vez em Deus e com Deus. E em Deus e com Deus não tem erro. Eu acerto o caminho. O corpo é a menina do espelho. É a nossa projeção lá fora. Feito de pó e de água. E cumpre um papel de um personagem da mente, não é? Está muito bom. Sim. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Perfeito? Por quê? Porque foi o meio como nós saímos de lá. Apesar de ter sido feito para cercá-lo, né, a perseguição, o que a gente vai dizer? Cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição foi trocada pela meta do céu. O mesmo passo eu vim, pelo mesmo passo eu volto. É a história de um primo. Eu devia ter uns 11 anos e estava na casa do meu irmão. E veio um primo que era do interiorzão. E ele veio para fazer um concurso na Polícia Militar. Fazer um teste, um concurso, não sei. Mas o meu irmão achava que ele era muito... que ele era lá da roça, um colono, que ele não levava jeito para entrar na Polícia Militar. Então, de certa forma, foi conversando com ele, né? Mas escuta, e se você não for aceito? Né? Se você não passar no teste? E aí ele respondeu, pelo mesmo passo eu vim, pelo mesmo passo eu volto. E é assim que nós voltamos, né? Pelo mesmo passo eu vim, pelo mesmo passo eu volto. Eu vim do céu, vou voltar para o céu. Pelo mesmo passo eu vim, pelo mesmo passo eu volto. Então, se o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será, a mente é o aprendiz e o físico é um instrumento do aprendizado. O que nós temos que aprender? A voltar. Porque esquecemos o caminho de volta. Alguns de nós, quando vieram para cá, foram espalhando migalhas de pão pelo caminho. O que é que acontece com aqueles que espalham migalhas de pão pelo caminho para depois encontrar o caminho de volta? Os pombos comem o pão e a gente se perde. E a gente se perde.
Mas tem outros que espalharam o quê? Aí, pedrinha. E aí, o que aconteceu? Aí deu certo. Deu certo? Então, esse é o caminho das pedras. Tem que espalhar pedrinha. E sabe o que eu espalhei? Os meus pecados. Está cheio de pecados no meu caminho do céu até aqui. É só voltar para o caminho deles que eu chego de volta. É só eu ir vendo na minha mente todos os pecados, os erros, os equívocos, os karmas, as desatenções, que cada um deles é uma pedrinha no caminho de volta. Então é perfeito, né? Só que aqui tem uma bruxa má que mostra uma casinha de chocolate e a gente se perde na casinha de chocolate da bruxa e aí ela prende a gente que é para botar a gente no forno. Que forno é esse? Do inferno. O fogo do inferno, é isso mesmo. E a casinha é o puxadinho do ego. É o puxadinho do ego, que ela é feita com chocolate para atrair as criancinhas inocentes, né? Então é bem essa história, ela relata bem essa história mesmo, as crianças que vão, né, como nós, que saem do céu, que saem de casa, se perdem na floresta, se encantam com a casinha do ego, que é a casinha da bruxa, que quer levar a gente para o fogão do fogo do inferno, né? Quer queimar a gente no fogo do inferno. Essa história é muito interessante. Eu sempre digo que as fábulas, elas servem para fazer crianças dormir, mas não é para isso que elas foram feitas. Elas foram feitas para fazer adulto despertar. Se pegarmos todas elas e interpretarmos para adulto despertar, elas são perfeitas. E podemos ensinar as crianças com elas e podemos utilizar para fazê-las dormir. Então elas são de uma utilidade imensa, essas fábulas, né? Você pode utilizar como instrumento de aprendizado. Agora, se o corpo é o meio pelo qual viemos, o Espírito Santo pode utilizar ele como meio para retornarmos. Então, sim, porque o físico é um instrumento de aprendizado. Aprendizado de como é que eu volto para casa. Tá muito bom, muito bom. Ego não quer ensinar a todo mundo tudo que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito. Por conseguinte, ele absolutamente não aprende nada. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem, entre aspas, aprendido. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único e, ao fazê-lo, o que é enfatizado é a sua similaridade, ao invés de suas diferenças. Por que o ego não aprende? Porque ele não ensina tudo. E o Espírito Santo utiliza o ego para te ensinar, que quem não ensina tudo não consegue aprender. Portanto, ensina tudo que aprende.
que é o equivalente para ter, dá tudo a todos. Se eu tenho uma fábrica onde trabalham 300 pessoas, eu preciso de um desses funcionários da fábrica para assumir um cargo de gerente. Qual que eu vou escolher? Aquele que é capaz de ensinar tudo o que aprendeu. Esse vai ser um bom gerente. Aquele que não ensina tudo, não vai ensinar para os outros funcionários, porque ele teme que ele perca o poder. Porque se os outros sabem tudo que ele sabe, ele se sente inseguro. E o seu propósito de ser o único que sabe, se quebra. E o que o Espírito Santo ensina? Para ter, dá tudo a todos. Se tudo que você recebe, você ensina, você vai receber mais. Além do que recebeu, você vai receber mais. Mais e mais e mais. Por quê? Porque você não retém, você ensina. Então, aquele que ensina tudo que aprende, para o ego, fica sem. Os outros vão passar na frente dele, porque agora todos sabem a mesma coisa que eu. Então, eu não vou ensinar tudo que eu sei. Tem muitos professores de escolas que pensam assim. Se eu ensinar tudo que eu sei, essa pessoa vai se formar e vai concorrer comigo. Então eu tenho que sempre guardar alguma coisa para mim mesmo, porque se eu passar tudo que eu sei, eu vou ter concorrentes aqui. Esse é o ego. O Espírito diz, esse não vai aprender mais nada. Por quê? Então ele usa o aprendizado do ego, que por isso não aprende, para nos ensinar que para ter, dá tudo a todos. Aquele que mais dá, mais tem. Aquele que mais tem é porque mais dá. Portanto, mais lhe será dado. Aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Isso funciona assim. Então, para ter mais, dar mais. Assim é que acontece o aprendizado. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar, equivale a eu terei aprendizado na medida em que eu permitir que ele me ensine a ensinar. Assim, nunca reter para si o aprendizado. Aquilo que você aprende não retém. Então, se estamos aqui, olha, me veio uma... Ah, não, mas isso eu vou guardar para mim, porque eu quero escrever um livro. Então, não vou dizer para ninguém isso que me ocorreu aqui, isso que surgiu aqui. Gente, que coisa legal, isso não vou contar para ninguém. Vou guardar só para mim. Esse não vai aprender muita coisa. Porque não vem mais. Porque tudo que vem é para compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais você aprende.
mais você ganha com isso. O ego não quer ensinar a todo mundo o que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito. Por conseguinte, ele absolutamente não aprende nada. O Espírito Santo te ensina a usar o ego que tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem, entre aspas, aprendido. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único e, ao fazê-lo, o que é enfatizado é a sua similaridade ao invés de suas diferenças. Aqui temos um outro aspecto também do aprendizado. São das capacidades que são aplicadas, que se por um determinado período de tempo são aplicadas no mesmo esforço do aprendizado, elas adquirem similaridade e passam a integrar o mesmo aprendizado, o mesmo ensinamento. Então veja, se eu utilizar no meu aprendizado, por exemplo, aqui nós temos, eu utilizo aqui um curso em tarô, um curso em milagres, um curso em reiki, florais de Bach, que mais? Tinha Renascimento, Feng Shui, né? Então, todas essas capacidades, elas são unificadas e integradas num esforço único de alcançar o mesmo objetivo, o mesmo ponto. O que acontece se eu for nesse sentido lá no budismo? Eu vou ver diferenças ou vou integrar as similaridades? Eu vou integrar as similaridades. Mas aí você tem que aplicar o esforço para o aprendizado. Porque se assim fizer, você vai começar a ver as similaridades e vai colocar isso num esforço único. Então, se eu tenho já essa consciência e esse objetivo, se eu for aprender, me capacitar ao Jorei, eu não vou ficar dizendo as diferenças, eu vou integrar as similaridades. Se eu for no hinduísmo, eu não vou ver as diferenças, eu vou integrar as similaridades. E tudo isso fortalece o esforço para o aprendizado. Assim, o que pode, tudo pode, todas as capacidades podem integrar o mesmo esforço se você trouxer na tua mente as similaridades. Por isso que a tua mente já tem que estar íntegra. Porque se a mente ainda não estiver aprendido,
a integrar essas similaridades, a gente pode começar a ver diferenças e as diferenças separam. Assim, tudo aquilo que não integra, separa. Tudo aquilo que utilizarmos num esforço contínuo, na capacidade do aprendizado, vai integrar, porque integra todas as similaridades. Então, por isso que nós podemos utilizar algumas coisas junto, porque se integram e integram o esforço para alcançarmos o aprendizado. São coisas bem práticas que nós devemos utilizar na prática. Isso não tem nada de abstrato nesse aprendizado, porque isso funciona com tudo que fazemos. Então isso tem que ser muito prático, isso tem que ser praticado, porque esse aprendizado é prático, ele não é para ficar no abstrato, é para a gente utilizar na prática. Portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-las de forma apropriada. Ele as usa só para a cura, porque só te conhece íntegro. Curando, aprendes sobre a integridade, e aprendendo sobre a integridade, aprendes a lembrar de Deus. Tu o tens esquecido, mas o Espírito Santo compreende que o teu esquecimento tem que ser traduzido em um modo de lembrar. Nós temos esquecido de Deus. Mas o Espírito Santo compreende que o esquecimento tem que ser traduzido em um modo de lembrar. Por isso que ele utiliza tudo que pode, tudo que nós permitimos para nos lembrar de Deus. Essa função de nos ajudar a lembrar e de traduzir o que temos esquecido para lembrar é do Espírito Santo. Assim, se nós trabalharmos com o Espírito Santo, ele vai nos curar e nos lembrar. O Espírito Santo só nos conhece íntegros. E curando, nós voltamos a integrar. Assim, se nós aprendermos a cura, nós aprendemos a integrar. Então, compartilhando a cura com o Espírito Santo é que nós vamos conseguir integrar todas as capacidades que estão disponíveis para traduzir o nosso esquecimento em lembrar de Deus. Então, tudo é utilizado para traduzir. E pode ser traduzido de milhares de jeitos, de acordo com aquilo que nos ajuda a entender. Ele vai nos ajudar a traduzir para cada um. Se precisar traduzir de um modo diferente para mim, ele vai traduzir de um modo diferente para mim e de outro modo para você. Mas ele não separa esses modos, ele integra tudo em um só. Tudo é integrado em um só modo de lembrar de Deus. Não importa qual seja. Então nós temos um curso em milagres. Um curso em milagres é
modo de interpretar o que esquecemos para lembrar de Deus. Um curso é um entre milhares de outros cursos. Curso é o que fazemos para aprender. Ah, vou fazer um curso. Curso também significa caminho. É o caminho do rio, é o curso da vida, é o curso dos acontecimentos. Eles acontecem, vão fazendo um curso. Então, é um entre tantos outros cursos que passam a integrar o mesmo modo de lembrar de Deus que esquecemos. Ele traduz de um jeito ou de outro. Não tem importância. Ah, mas lá é diferente. Bom, se você vai lá e começa a ver diferenças, então está inapropriado. Por isso que muito se diz para a pessoa pegar um caminho e seguir aquele. Porque senão ele dispersa e não consegue entender mais nada, passa a ser negacionista, passa a negar tudo porque não entendeu nada. Mas não entendeu, então nós temos que ser persistentes. Pega um caminho e vai. E quando a gente quer saber mais sobre aquele caminho, tem que perguntar ao guia do caminho. Se eu estou estudando matemática, e aí eu duvido de alguma coisa, olha, eu não sei se aquilo está certo, para quem que eu vou perguntar? Para o professor de história. E aí ele vai me contar uma história. E aí eu vou começar a duvidar da matemática. E aí eu vou ficar em dúvida. Mas será mesmo? O professor de história me contou uma história que não tem nada a ver com números. Vou perguntar para outra pessoa. Vou perguntar para o professor de geografia. Aí o geógrafo me conta uma outra coisa. Mas aqui eu não ouvi falar nada de matemática. Então, equações não existem. Então deixei de acreditar em equações matemáticas, porque eu fui num professor de história, ele me contou história. Eu fui num geógrafo, ele me contou geografia. Eu fui num geneticista, num cientista da genética, ele me contou a respeito da genética. Eu estou perdendo meu tempo lá, porque não existem equações de matemática. Então, se você quer aprender matemática, você tem que integrar todas as capacidades. Quem é que pode integrar tudo para você? O Espírito Santo. Então, vocês percebem que aqui nós vamos integrando tudo. Nós pegamos os aprendizados do Egito e integramos aqui. Nós pegamos o aprendizado do curso em tarô, dos florais, de tudo que nós temos aqui. De Reiki. Nós pegamos o aprendizado que tivemos na Índia, no budismo, com os maias, os incas, os astecas, os potecas, nos lugares sagrados, no Vaticano, na Igreja Católica, no bairro cristão, em tudo. E integramos. Isso tudo é uma coisa só. E se nós fizermos esse caminho, integrando tudo isso na nossa mente, vai se cumprir para nós a profecia de que haverá um só rebanho e um só pastor.
E por que um rebanho e um só pastor? Porque quando Jesus falou haverá um só rebanho e um só pastor, ele falava para pessoas que criavam ovelhas. Então o que ele fez? Ele traduziu em ovelhas e pastores, de modo que eles pudessem entender. Então, por quê? Porque eles esqueceram de Deus. Então pega as ovelhas, pega o rebanho, pega o pastor. E nós temos muitas instituições, muitas. E surgem mais, porque muitas pessoas, cada um quer ter a sua própria instituição. Isso é bom. Mas se ajuda as pessoas a aprenderem, a integrarem. Nós sempre percebemos que uma instituição, às vezes, acha que o outro não está certo. A instituição certa é a minha, não a do outro. Então o hinduísmo não está certo, o budismo não está, só está certo a minha instituição. Então, eu os levo a pensar assim. Vamos imaginar que temos um Deus que é universal. E temos muitas instituições. O que separa as instituições? Será que são os seus livros sagrados? Então, se nós tirarmos todos os livros sagrados e só abençoarmos, porque todas as instituições abençoam com diferentes nomes, de diferentes modos, com diferentes regras. Se tirarmos todos os livros e não falarmos mais nada, todas as instituições só abençoarem, o que vai acontecer? E se tirarmos toda a energia e deixarmos só os livros sagrados, o que vai acontecer? Se deixarmos só os livros e não tiver a energia, não tiver a presença da energia do Espírito Santo, vai virar uma conversa que ninguém quer ouvir. E se deixarmos só as bênçãos, com qual nome quer que tenham, de bênçãos, de passe energético, de reiki, de imposição de mãos, não importa qual seja o nome. Todas verão que estão fazendo a mesma coisa, com técnicas diferentes, com regras diferentes, com modos diferentes, com símbolos diferentes, mas são a mesma coisa, todos fazem a mesma coisa. Aí é um rebanho e um pastor. Aí nós vamos nos dar conta. Por isso que ele fala em integrar. Que a cura é integrar. Se nós nos curarmos, nós vamos integrar todas as similaridades. E deixaremos de ver todas as diferenças. E o que acontece com quem integra todas as similaridades?
ele não vê mais diferenças. Ele não será mais visto como diferente. Por onde quer que vá, será visto como igual. Porque não há mais diferença em sua mente. Não tem mais contestação porque isso está certo, porque aquilo está errado. Vejamos todas as similaridades e não as diferenças. Então nós temos que integrar todas essas capacidades, tudo isso na nossa mente, todas as instituições. E aí nós compreenderemos a integridade. E Deus é íntegro, Deus não está dividido em pedaços. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que